Eu quero pedir a todos que, mais uma vez, abram a palavra de Deus comigo, no livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos tratar do capítulo 6, dos versículos 1 ao 12. Eclesiastes, capítulo 6, versículos 1 ao 12. E como é de costume, eu vou pedir para que vocês me ajudem a fazer a leitura do texto bíblico e que nós façamos essa leitura como nós temos procurado fazer sempre, lendo com fervor, lendo em voz alta, lendo com harmonia, lendo com beleza a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 6, versículos 1 ao 12. Eu vou começar fazendo a leitura do texto bíblico e os irmãos leiam o versículo seguinte, assim sucessivamente, até nós terminarmos toda a leitura do texto. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes também isso é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que a dele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os filhos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vida já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida mortal, os quais ardem com sono. Quem pode declarar ao homem que será depois dele declarar o sol? Senhor, em nome de Jesus, lida a sua palavra, eu te peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento e que o Senhor me conceda a graça, para que as suas palavras nos meus lábios não sejam meras palavras de persuasão humana, mas manifestação do poder do seu Espírito, para a edificação da fé dos santos, para confrontarmos na nossa vida debaixo do sol, para edificarmos a fé. Corrige-nos, repreende-nos, encoraja-nos, anima-nos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, para muitas pessoas, não raras vezes, a vida realmente parece um beco sem saída. Parece que nada satisfaz a alma. Às vezes nós experimentamos esse sentimento quando nós não alcançamos os nossos objetivos. Mas nós o experimentamos especialmente quando nós alcançamos os nossos objetivos e sentimos que a nossa conquista não nos satisfaz. Nós queremos mais. É como aquela criança que ganha um presente tão desejado de Natal, de
presente de aniversário. E depois de algumas poucas semanas, ele coloca o brinquedo de lado, insatisfeito, agora desejando um novo presente, que desta vez vai satisfazer o coraçãozinho dele. Ou como escreveu certo colunista, queremos constantemente carros mais chiques e folhas de pagamento mais gordas. E no início, essas coisas aumentam a felicidade. Mas o brilho da satisfação rapidamente se dissipa e logo passamos a desejar outra coisa. Parece que tem alguma coisa dentro de nós que está quebrada, fora de ritmo. Nós estamos sempre inquietos, insatisfeitos, frustrados. Sentimos um desejo imenso por algo que nos satisfaça e nós buscamos desesperadamente encontrar isso. Temos uma fome que dentro de nós que parece que nada neste mundo pode saciar. E quando essa fome não é saciada e quando nada parece fazer sentido, muitos, a exemplo de Moisés, de Elias, de Jó, de Jeremias e do profeta Jonas, preferem a morte para si. A nossa alma parece pedir insaciavelmente para ser alimentada. Mas, meus irmãos, por mais que nós alimentemos o nosso espírito com o melhor que esse mundo tem para nos oferecer, ela jamais se encontra farta, não é verdade? A vida parece, muitas vezes, um beco sem saída. Como nós vimos no sermão passado, após então contemplar a vaidade da prosperidade, o rei pregador, ele conclui que a única maneira de encontrarmos qualquer satisfação verdadeira é confiando no Deus da alegria. Mas no sombrio capítulo 6 de Eclesiastes, o pregador ele volta a falar como é desesperadora uma existência materialista que ignora Deus, que ignora a eternidade. O pregador hoje irá nos apresentar uma lista de decepções que deixam as pessoas, os materialistas, profundamente insatisfeitos sempre. E ele vai terminar com uma série de perguntas que nós não podemos responder. Só Deus pode. E aqueles que não têm Deus, só lhes resta o desespero. Uma vida, um beco sem saída. Por isso, meus irmãos, o que eu espero poder mostrar essa noite é que uma vida materialista, debaixo do sol, ela não satisfaz a alma. Por isso nós devemos buscar satisfação e segurança no Deus que habita nos céus. Porque uma vida neste mundo, sem Deus, materialista, nunca poderá satisfazer as nossas almas. Nós devemos buscar contentamento e segurança no Deus que habita nos céus. E para nossa reflexão, o tema deste sermão será: a vida debaixo do sol é um beco sem saída? É uma pergunta. A vida debaixo do sol é um beco sem saída? E primeiro nós veremos que a vida debaixo do sol parece um beco sem saída, porque nenhum tipo de prosperidade garante a satisfação. Esse é o nosso primeiro ponto. Nenhum tipo de prosperidade garante a satisfação. A prosperidade financeira não garante a satisfação. Versículo 1. Ao mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isso é vaidade e grave aflição. Salomão aqui ele continua observando essa vida materialista, uma vida que não leva Deus a sério. Mas lembre-se, ele está falando para os judeus. E nas suas observações ele viu um mal que pesa sobre todos os homens. E que mal é esse? Nas palavras de um certo teólogo, é que Deus pode conceder riquezas, bens, honra e praticamente qualquer coisa desejada pelo coração humano. Entretanto, ele também pode não conceder a essa pessoa a capacidade de desfrutar disso.
sendo a prosperidade, então, um dom de Deus, ela em si mesma é incapaz de nos satisfazer. Ela é incapaz de nos fazer feliz por ela mesma. Meus irmãos, notem que o homem descrito nestes versículos, ele parecia ter tudo. Não só fortuna, mas também fama e louvor dos homens. No entanto, ele foi capaz de se alegrar naquilo que ele tinha. Nas palavras de Martinho Lutero, esses versículos nos descrevem um homem rico, o qual não lhe faltava nada para ter uma vida boa e feliz, mas mesmo assim, ele não tinha felicidade. Diferente daquele homem que nos é descrito no final de Eclesiastes 5, a quem Deus concedeu o dom de desfrutar das dádivas da vida, este homem do capítulo 6 não teve a oportunidade de usufruir daquilo que ele adquirira. Talvez ele tenha perdido tudo em guerra e seus amigos, então inimigos, na verdade, se apoderaram dos seus bens. Ou talvez ele fosse doente demais e não pudesse fazer bom uso dos seus recursos. Ou talvez ele tenha morrido antes de se aposentar, como acontece com tantos que passam uma vida inteira trabalhando duro para ter uma aposentadoria digna e morrem antes de desfrutá-la. O fato, meus irmãos, é que por alguma razão da providência divina, alguém que parecia ter tudo e que parecia ter todas as coisas para ser feliz, nunca foi. Nunca teve a oportunidade de desfrutar dessas coisas. Meus amados, assim como o pregador já havia dito antes, aqui em 6:2, ele diz, mas Deus não lhe concede que disso coma. Ao fazer isso, o pregador está nos lembrando de um princípio bíblico que nós não podemos ignorar. À parte de Deus, separados de Deus, ninguém pode realmente desfrutar das dádivas que Deus nos concede. Deus é sim soberano, o soberano que dá as riquezas, mas Ele também soberanamente pode não conceder que estes que receberam riqueza desfrutem delas. As riquezas em si mesmas não garantem satisfação. Riquezas, prosperidade não vem acompanhada de contentamento. São dádivas separadas que são dadas por Deus. Salomão vai nos dizer que isso é um grave mal. Talvez por causa da frequência com que isso aconteça, e na verdade acontece o tempo todo. Uma pessoa trabalha duro e outra vem e usufrui do seu trabalho. Davi escreveu sobre isso para a gente no Salmo 39:6. Com efeito, passa o homem como uma sombra, amontoa tesouros e nem sabe quem os levará. E aqui é uma aplicação para nós. Se a prosperidade não garante o contentamento, ela deve estar em outro lugar. E é o temor do Senhor, e não as riquezas, a fonte da verdadeira alegria. Ter como alvo da vida aumentar as nossas riquezas não garante que você será um rico feliz. As dádivas que Deus nos dá e o poder para desfrutar delas vêm separadamente, conforme os seus desígnios. É por isso que ter mais dinheiro não é sinônimo de mais alegria. Mas não é o que nós pensamos normalmente, né? Ah, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, ah, Deus, se eu tivesse. Meus irmãos, sem Deus, nós continuaremos insatisfeitos, ainda que nós tenhamos todas as riquezas e famas e louvores deste mundo. É somente quando nós mantemos Deus no centro das nossas existências, é que nós então poderemos experimentar a genuína satisfação de possuir as riquezas que Deus nos concede, sejam elas poucas ou muitas. Por isso é que eu afirmo que é o temor do Senhor a fonte de toda a sabedoria, e não só a fonte e o princípio da sabedoria, mas também a fonte de toda satisfação.
Assim, depois de nos dizer que prosperidade financeira não é sinônimo de alegria, o pregador também nos diz que uma família e saúde prósperas também não garantem satisfação. Isso nem está aqui no meu sermão, mas vocês já ouviram as pessoas falando: ah não, se eu estou com saúde, não precisa de mais nada, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Versículo 3 e 4, até o 5 nos diz assim: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Versículo 5. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Versículo 6. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Esses versículos seguramente tratam de um caso hipotético. Por quê? Porque ninguém vive 2000 anos. E mesmo em uniões poligâmicas, é difícil um homem gerar 100 filhos. Se nós pensarmos, por exemplo, em Roboão, filho de Salomão, que teve 18 esposas e 60 concubinas, ele gerou 88 filhos. O pregador aqui ele está exagerando para deixar claro a sua sombria conclusão. Se possuir riquezas, uma família fantástica e uma vida longeva não podem garantir satisfação, então é melhor ser um aborto. É melhor nem ter vivido. O homem descrito nesses versículos, meus irmãos, apesar de ter tudo o que o mundo nos diz que nós precisamos para ser felizes, não era feliz. O pregador nos diz: se a sua alma não se fartar, a alma dele era insatisfeita. Ele era um homem sem Deus, vivia debaixo do sol. Havia um buraco no seu coração do tamanho de Deus, e nada neste mundo poderia fartar e satisfazer a sua alma faminta. Ao morrer, esse homem sequer recebeu um sepultamento. E no Antigo Testamento, meus queridos, não ser sepultado era um sinal da maldição divina. Sobre o rei Jeoaquim, Jeremias 22, nos versículos 18 e 19, nos diz o seguinte: não lamentarão dizendo, ai meu irmão, ou ai minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória, como se sepulta, veja que coisa terrível, como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrastá-lo-ão e o lançarão para bem longe, para fora das portas de Jerusalém. Nós não sabemos porque esse homem não foi sepultado. Talvez tenha morrido numa batalha, ou talvez fosse desprezado pela sua família. Mas não ter sido sepultado fazia com que todos concluíssem que esse homem estava debaixo da maldição de Deus. E isso, meus irmãos, nos ensina que é possível sim nós possuirmos todas as coisas que nós sonhamos, mesmo aquelas coisas boas como prosperidade, família e longevidade, coisas que no Antigo Testamento eram vistas como bênçãos de Yahvé sobre o seu povo. Nós podemos sim possuir todas essas coisas e ainda assim partir deste mundo debaixo da maldição de Deus. Esse homem era rico, mas ele foi miserável na sua vida e morreu de forma miserável. Morreu debaixo da maldição do Senhor. Isso nos mostra que uma pessoa pode ter tudo e ainda assim ser um miserável neste mundo. E tal pensamento leva o pregador a contemplar o aborto, um natimorto, como uma espécie de uma estranha bênção. Ele diz que a criança vem em vaidade, porque o seu nascimento é infrutífero, não serve de nada, é correndo atrás do vento. Ele diz que em trevas se vai, porque morre
sem jamais ter visto a luz do dia. E até o seu nome se encobre de trevas. Por quê? Porque entre os judeus era muito comum no Antigo Testamento os pais não darem nomes para os filhos natimortos. Por quê? Porque assim eles conseguiam lidar melhor com a dor do luto e esquecer, perder os vínculos mais rapidamente com aquela criança que eles não conheceram. A morte, então, encobria a identidade da criança. Mas ela também nunca conheceria o mundo. Não viu o sol, nada conhece. O que o pregador está dizendo é que é melhor não viver, ser um natimorto, do que possuir riquezas, família e saúde sem satisfação dadas por Deus. Pois aquele, o natimorto, ele jamais experimentou essa fome da alma que o mundo não pode satisfazer. E ao contemplar essa vida materialista, parece que o pregador está pensando algo do tipo: se a vida, ou se essa é a vida, se ela não pode oferecer nada para saciar a fome e a sede da alma do homem, e além disso, se apesar de possuir tudo, eu ainda me sinto vazio, se no fim todos irão igualmente morrer, qual é a vantagem, afinal de contas? Qual é a vantagem de se continuar vivendo? Especialmente se a vida não for particularmente agradável. Vantagem nenhuma. Nesse caso, é melhor a morte. E é esse tipo de pensamento que tem conduzido muitas pessoas ao niilismo, ao desespero e ao suicídio, como a única aparente saída para encontrar paz e alegria para a alma. E aqui, meus queridos, há uma breve aplicação para nós. Nós precisamos lembrar que este mundo não é o fim da história. Lembre-se disso. Por ora, o pregador ele está falando de uma vida que exclui Deus e a eternidade. Ele não está falando em termos das promessas que Deus fez sobre a vinda do seu reino. Mas o que eu quero que vocês se lembrem e façam com que os que estão ao seu redor saibam é que esta vida presente não é tudo o que existe. Jesus nos provou isso quando morreu e ressuscitou, trazendo da escuridão a luz da ressurreição. Quando cristãos são enterrados, ou mesmo quando pais enterram seus bebês em Cristo, eles o fazem sempre na segura esperança da ressurreição, meus irmãos. Aqueles que partem deste mundo justificados por Cristo, ainda que sejam bebês, no mesmo instante se encontram com Cristo no paraíso e vivem e reinam com Ele até que chegue o tempo da consumação de todas as coisas. Então este mundo, para aqueles que vivem debaixo do sol, parece sim um beco sem saída. Nem toda a prosperidade do mundo garante satisfação. Mas a vida também pode parecer um beco sem saída, porque a vida é um apetite insaciável. Salomão está nos mostrando que a vida é sim um beco sem saída, porque nem mesmo as coisas mais excelentes do mundo, riqueza, família e saúde, garantem satisfação, saciam a nossa fome. Ele está tentando nos mostrar, meus irmãos, que a satisfação que sacia a alma não é resultado automático de uma boa vida. A alma do homem, descrito aqui acima neste texto que nós falamos dele, não ficou satisfeita, mesmo tendo todas as altas alegrias que um homem pode encontrar neste mundo. Neste caso, era melhor que ele não houvesse vivido. Mas agora o pregador vai nos demonstrar que essa insatisfação, ainda que nós tenhamos tudo, se dá porque o ser humano ele é fome contínua. E nós deveríamos pensar o seguinte: se as pessoas não conseguem se deleitar plenamente com a vida, não seria então sábio nós diminuirmos as nossas expectativas?
Esperarmos menos? Sim, certamente seria. Mas o problema é que nós sempre temos apetite por algo mais. Versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. O rei pregador está nos explicando aqui que sempre que nós alimentamos a nossa fome, seja por alimento ou por qualquer outra coisa, logo em seguida o que acontece? Nós temos fome de novo. Nós estamos sempre com fome, sempre descontentes, insatisfeitos com algo, olhando para aquilo que nós não temos. Esse é o argumento. Então ele prossegue no versículo 8 e diz: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Com isso ele quer dizer que pouco importa quão sábios nós somos ou quanto dinheiro nós temos, todos nós sempre temos desejos insatisfeitos. Meus irmãos, é claro que é muito melhor ser sábio do que ser tolo, mas até mesmo as pessoas sábias vão ter desejos que esse mundo não pode satisfazer plenamente. E o homem pobre descrito aqui, ele é um sábio, ele aprendeu a maneira certa de viver. Por isso, talvez ele consiga evitar as decepções que os ricos que amam o dinheiro têm quando percebem que o dinheiro não pode lhes satisfazer. Mas quando se trata de satisfazer a alma, o pobre sábio, ele se decepciona com as coisas deste mundo tanto quanto o rico insatisfeito. Nem a riqueza e nem a sabedoria humana, nem a pobreza e nem nenhuma outra coisa garantem satisfação. A vida debaixo do sol parece mesmo um beco sem saída. No versículo 9 ele nos diz algo interessante. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Uma outra forma muito comum de nós dizermos esse versículo é: mais vale um pássaro nas mãos do que dois voando. Os olhos da alma sem Deus são orientados por uma cobiça insaciável. Os olhos materialistas nunca se contentam com o copo meio cheio. Eles estão sempre olhando insatisfeitos à procura daquilo que ainda lhes falta. Os desejos não convertidos a Cristo são como um andarilho vagabundo, que estão sempre em curso, a caminho, mas nunca chegam no seu destino, nunca descansa. E uma boa ilustração dessa fome insaciável, desse olhar que vagueia em busca daquilo que não pode satisfazer jamais a nossa alma, foi encontrada nas escavações da cidade de Pompeia. Quando o vulcão Vesúvio ele irrompeu, a cidade ela foi soterrada por lava em poucos instantes. E muitas pessoas foram instantaneamente petrificadas. Nas escavações foi encontrada uma mulher cujos pés apontavam para os portões da cidade. Mas o seu rosto estava voltado para trás, olhando para algo longe do alcance dos seus braços que estavam estendidos. Ela estava olhando e tentando agarrar uma bolsa cheia de pérolas. Talvez durante a fuga ela tenha se lembrado que havia se esquecido do seu tesouro. É interessante que essa mulher ficou congelada numa postura de eterno desejo insaciável. Eu quero, mas não consigo alcançar jamais. O rei pregador, ele está nos dizendo que é melhor nós aprendermos ter pouco com contentamento naquilo que Deus nos deu, do que ter grandes sonhos que nunca poderão ser saciados pelas coisas deste mundo. Meus irmãos, Salomão não está de maneira nenhuma nos dizendo que é errado sonhar grande ou ter ardentes ambições de realizar grandes coisas no mundo. Não, não é isso. É claro que não é isso.
O que ele está fazendo é nos advertindo para que nós tomemos cuidado, para que as nossas ambições, elas sejam motivadas para a glória de Deus e para o serviço do nosso próximo. Salomão quer nos mostrar que a fome da nossa alma não pode ser satisfeita por nada que há neste mundo. É por isso que nós devemos cuidar sempre para que a nossa alma não vagueie buscando contentamento em possuir as coisas deste mundo. Porque quando nós alcançarmos aquilo, nós vamos descobrir que em pouco tempo nós estaremos com fome de algo novo. A vida humana é um apetite que nada neste mundo satisfaz. E aqui é uma outra aplicação para nós. Se neste mundo nada pode nos satisfazer, nós deveríamos fazer da vontade de Deus o nosso alimento. Faça da vontade de Deus o seu alimento. Alguns tentam fazer de forma tola o alimento da sua alma, dos próprios alimentos deste mundo, comendo e bebendo sem qualquer domínio. Tentam alimentar-se e satisfazer-se com drogas lícitas e ilícitas. Outros buscam isso na intimidade sexual. Crianças e jovens se voltam para os seus brinquedos, jogos, séries, redes sociais. Mas em todos os casos, o que nós vemos são olhares cobiçosos, vagueando em busca de satisfação em lugar errado. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que somente a vontade de Deus revelada na sua palavra é que alimenta a alma. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que nos ensinou isso lá em João 4, no versículo 34, logo depois de conversar com aquela mulher samaritana. Ele diz: a minha comida, ou seja, a única que pode satisfazer plenamente a minha alma, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós devemos sim planejar e buscar grandes coisas. Contudo, nós precisamos aprender a estar contentes e aceitar também com alegria os planos de Deus para a nossa vida. Nós temos exatamente aquilo que Deus quer que nós tenhamos. E nós devemos encontrar prazer e aprender a desfrutar dessa porção que o Senhor nos dá, sem ficarmos lamentando por não termos aquilo que nós gostaríamos de ter. Quando esse olhar vagabundo da cobiça começar a inquietar o seu coração novamente, ore algo semelhante a isso. Senhor, Tu sabes o que eu estou sentindo agora. O Senhor conhece o descontentamento da minha alma. Eu não quero fingir que isso não existe, mas eu quero entregá-la nas Suas mãos. Ensina-me que a Sua graça e a Sua pessoa me bastam. Ensina-me por meio desta graça abundante a encontrar a paz e a alegria do Seu Espírito, que são prometidos a todos os Seus filhos, que por meio de Cristo se achegam a Ti. Clame, Senhor, muda o meu coração, para que a comida que satisfaça a minha alma seja fazer a Sua vontade. A vida debaixo do sol muitas vezes parece um beco sem saída. Prosperidade não garante satisfação. A vida é fome insaciável. Mas por fim, a vida debaixo do sol também parece um beco sem saída, porque há perguntas que nós não podemos responder. Só Deus as responde. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Há perguntas que só Deus pode responder. Há muitos mistérios que uma vida materialista não consegue encontrar resposta. E isso é desesperador. Nós já vimos que prosperidade não é garantia de felicidade. Isso porque a nossa vida é fome contínua. Mas agora o Kohelet, ele nos dirá que o materialismo, ele não oferece alegria para o tempo presente e nem esperança para o porvir. Isso é um beco sem saída. Primeiro ele vai falar dessa enfadonha mesmice da vida, versículo 10. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que o homem é,
e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Esses versículos, meus irmãos, eles estão praticamente no meio de Eclesiastes. Mas o pregador continua nos dizendo aquilo que ele já nos disse uma dúzia de vezes desde o começo do livro. Nada há de novo debaixo do sol. Deus já decretou o nome de todas as coisas. Deus, por exemplo, chamou o homem de macho e a mulher de fêmea. E por mais que o homem se rebele contra o seu Criador, isso nunca poderá ser mudado. Além do mais, a condição humana é a mesma desde a queda: vaidade, fome e correr atrás do vento. Um pouco mais adiante, nós vamos aprender neste livro que muitas perguntas serão respondidas pelo próprio pregador, outras não. Uma outra coisa que o pregador vai nos ensinar é que, mesmo que nós estejamos insatisfeitos, não adianta nada discutir com Deus. Parece que é esse o sentido pretendido por ele quando ele fala sobre disputar com alguém mais forte do que nós. O mais forte aqui provavelmente é o Deus Todo-Poderoso, que decretou o tempo determinado para tudo o que acontece debaixo do céu. Mas mesmo assim não é difícil encontrar tolos que não reconhecem Deus como soberano e discutem com Ele. Às vezes nós ouvimos coisas do tipo: Deus, eu não aceito isso para a minha vida de jeito nenhum. Não, eu não aceito. Senhor, eu determino que aconteça assim na minha vida. Meus irmãos, eu não estou dizendo que os santos não devem levar a Deus os seus legítimos questionamentos. Na sua misericórdia, Deus tolera que nós o façamos isso até de forma pecaminosa, como Jó o fez, acusando Deus diversas vezes por acreditar que Deus o estava fazendo sofrer injustamente. Mas os verdadeiros santos sempre se arrependem mais tarde dessa atitude. Nessa sua briga com Deus em busca de respostas, Deus nunca respondeu nada a Jó. Pelo contrário, o que Deus fez foi humilhar Jó, mostrando para ele a ignorância de Jó a respeito dos soberanos planos divinos. Então, depois de ser tratado por Deus com dureza, Jó confessa: na verdade falei do que não entendia, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Isso se parece com um caso que um pastor colega contou de uma mulher que, ao chegar do culto, encontrou próximo da sua casa o filho cravejado de balas e jogado em um bueiro. Ao conversar com o pastor, sem saber o que dizer àquela mãe, ele tentou consolá-la, abraçá-la, mas ela se afastou e gritou: Deus, eu te odeio! O Senhor não tinha o direito de fazer isso comigo. E depois de um silêncio longo e constrangedor, em prantos, a mulher disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que os seus planos são maiores e melhores do que os meus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que nós temos limites, e um dos nossos limites é que nós não temos sabedoria para vencer Deus numa discussão. As nossas palavras não poderão mudar o sábio, santo, justo e eterno decreto de Deus a nosso respeito. E foi exatamente para nos lembrar do nosso lugar em relação a Deus que o apóstolo Paulo nos perguntou: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Às vezes nós pensamos que ter as respostas para as crises da existência vão fazer com que nós sejamos mais felizes, né? Mas isso não é verdade. Meus amados, o que traz verdadeiro contentamento em toda e qualquer circunstância é a confiança que descansa no fato e na verdade de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o bem do seu povo.
É por isso que ao invés de ficarmos tentando discutir com Deus, ao invés de ficarmos tentando ensinar-lhe como governar as coisas, como governar o mundo, como governar a nossa vida, nós devemos nos lembrar que sim, Ele está governando com sabedoria e poder, fazendo com que todas as coisas cooperem para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Cristo. Pecados estão sendo revelados, idolatrias do coração expostas, auto-enganos estão sendo evidenciados. A perseverança está sendo exigida por meio dos desertos nos quais Ele coloca-nos. E tudo isso para que, imitando Cristo, nós aprendamos a fazer da vontade do Pai a única comida que pode satisfazer plenamente a nossa alma, com paz e com alegria. Por isso que no versículo 11 o pregador pergunta: é certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Se tudo que nós podemos acumular debaixo do sol só aumenta a vaidade, ou seja, a futilidade do ego, a vaidade do ego, se não nos sacia, por que continuar vivendo como se possuí-las fosse o principal fim do homem? Isso é viver para apacentar o vento. É vaidade. É vaidade. Então o pregador, ele prossegue com algumas perguntas que revelam que a falta de uma vida materialista, uma vida somente debaixo do sol, é um verdadeiro beco sem saída, porque não sabe por que está aqui, não encontra contentamento aqui, mas também não tem esperança nenhuma para o porvir. Versículo 12. Quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Meus irmãos, essas são algumas perguntas básicas sobre a existência. A primeira pergunta é sobre a nossa vida presente. Enquanto nós vivemos agora, como saber o que é bom e o que não é? A segunda pergunta é sobre a vida vindoura. Quem é que sabe o que vai acontecer depois da morte? Quando nós temos perguntas dolorosas sem respostas, a vida debaixo do sol parece um beco sem saída. Por que o justo sofre e o perverso prospera? Por que é que bebês morrem? Isso parece injusto. Mas também há aquelas perguntas existenciais. Por que é que eu existo? Existem absolutos? Existe vida após a morte? Eu devo me casar ou comprar uma bicicleta? Bom, brincadeira à parte, o fato é que os ímpios, os materialistas, não sabem o que é bom para o ser humano enquanto eles vivem neste mundo. E eles nem sabem o que acontecerá com eles depois da vida debaixo do sol. Eles vivem em trevas de ignorância. Com essas perguntas, o pregador ele nos lança novamente lá no princípio da sua investigação, pela busca pelo sentido da vida. Mas o pregador, meus queridos, que viveu antes da plena revelação do plano redentor de Deus em Cristo Jesus, não tinha todas as respostas com clareza. Ele via como que por espelho. Então, com base nessas suas perguntas, muitos estudiosos entendem o pregador como alguém extremamente pessimista. Mas é importante nós nos lembrarmos onde nós estamos em Eclesiastes. E nós precisamos nos lembrar onde Eclesiastes está dentro deste drama da redenção que nos é revelado nas Escrituras. O pregador, ele começou esse capítulo falando sobre o mal que havia visto debaixo do sol. Embora ele mencione o nome de Deus, ele está aqui contemplando a vida a partir de um ponto de vista humano. Um ponto de vista onde a prosperidade deste mundo não nos faz felizes. Onde a fome humana por contentamento nunca é satisfeita pelas coisas criadas.
que no mundo onde nós sofremos frustrações e dores, para as quais muitas vezes nós nunca teremos respostas. Nós não podemos, meus irmãos, perder de vista jamais qual é o propósito do pregador. Ao falar das frustrações da vida, de como ela tantas vezes parece um beco sem saída, ele está tentando nos lembrar da existência de Deus. Está tentando nos fazer olhar para uma vida que vai para muito além da existência debaixo do sol. Nessa peregrinação por Eclesiastes, nós vamos ver que algumas dessas perguntas serão respondidas mais para frente. Mas na nossa peregrinação pela vida, por esta vida, muitas perguntas só poderão ser respondidas pelo glorioso Evangelho de Cristo. E isso vale especialmente para a última pergunta do Kohelet: existe vida depois da morte? Algumas pessoas, apesar de não poderem provar a sua posição, negam isso como verdade. A Associação Humanista Britânica, por exemplo, diz que a vida leva a nada e cada pretensão contrária é uma ilusão. Mas como é, meus irmãos, que nós podemos saber se o céu é de fato uma ilusão? Como nós podemos ter certeza que a vida eterna é uma mentira? Ninguém pode provar isso. Alguns céticos são até mais cautelosos. Eles podem não acreditar em um reino vindouro, mas eles admitem que não podem negá-la e que uma vida após a morte é uma possibilidade real. Mas o fato, meus irmãos, é que se nós excluirmos Deus da equação, se nós contemplarmos as coisas somente debaixo do sol, nós jamais teremos certeza daquilo que acontecerá quando nós morrermos. Mas quando nós levamos a palavra de Deus a sério e acreditamos nas promessas que Ele fez na Bíblia, sabemos sim que existe vida e vida eterna. Após morrer pelos nossos pecados e ressuscitar, Jesus ele ascendeu aos céus. E lá Ele está nos preparando um lugar para, juntamente com Ele, na presença do Pai, vivermos para sempre. E o caminho para esse lugar abençoado é simplesmente confiar em Cristo Jesus. Meus irmãos, se não houver céu, não há como escapar do amargo fato de que a vida é sim um beco sem saída. A nossa fome nunca será satisfeita e em decorrência disso, às vezes, nós seremos tentados a pensar que melhor seria se nós estivéssemos mortos. Mas se a vida, por outro lado, for uma curta preparação para uma longa eternidade, então no tempo presente tudo importa. E haverá alegria para nós, à direita de Deus. Então, o que vocês me dizem? A vida é um beco sem saída? Infelizmente, para os que vivem sem Deus, sem a palavra dele, sem as suas promessas, sim, a vida é um beco sem saída. Nunca estarão satisfeitos com nada, sempre famintos, sempre consumidos pela dúvida. Mas para os que voltam os seus olhos para as Escrituras e creem no Deus que sempre existiu, a vida não é de modo nenhum um beco sem esperança que termina em nada. Em Cristo há um caminho que nos livra do desespero e nos sacia de pleno contentamento e nos conduz para a eternidade junto do Pai. Quando nós olhamos Gênesis, lá no princípio, nós vemos que Deus fez o homem alma vivente. A palavra hebraica traduzida por alma vivente é nefesh ou nefesh, que é traduzida na Bíblia de modo intercambiável por alma ou espírito. Mas sabe o que é impressionante nessa palavra? É que na sua essência ela significa fome, sede, desejo. Isso significa que ser alma vivente é ser fome. E a palavra nos mostra isso. O Salmo 42, por exemplo, nos versículos 1 e 2, nós lemos:
como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aqui a palavra nefesh, a palavra alma, ela tem um sentido de desejo, de fome intensa pela pessoa de Deus. Quando nós lemos Isaías 29:8, nós lemos o seguinte: será também como o faminto que sonha estar comendo, mas acorda, e a sua alma continua vazia. Ou como o sedento que sonha estar bebendo, mas acorda, e eis que ainda desfalecido, e a sua alma com sede. Aqui também a palavra nefesh, ela é usada para descrever tanto a fome quanto a sede da alma, que só podem ser satisfeitas em Deus. Meus irmãos, o ser humano não tem fome, o ser humano é fome. Fome de algo que nada na criação pode satisfazer. E é por isso que nós nunca estamos satisfeitos. Nós somos fome, mas por causa do pecado e nossa insensatez, nós estamos sempre tentando satisfazer nossa fome e sede nas pessoas e nas coisas erradas. A nossa fome só pode ser saciada naquele que nos criou para pertencer a Ele. Nós somos fome de eternidade, nós somos fome de vida eterna, nós somos fome de Deus. Agora vejam quanto Deus é bondoso e nos tem amado, nos vendo nesse estado lastimável de miséria, por causa do pecado que nos separou dele e nos fez culpados e merecedores do juízo, vendo assim essa nossa total incapacidade de encontrar pelos nossos próprios esforços o único caminho que pode saciar a nossa alma. Deus nos amou e nos enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para nos encontrar e nos saciar. Jesus é o bom pastor que veio procurar e encontrar a ovelha que estava perdida e condenada à morte. Mas não só isso, Jesus é o pão e a água da vida que as nossas almas anseiam encontrar desesperadamente. Ele é a água e o pão que sacia a alma, que foi anunciada pelo profeta Isaías em 55:1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meus amados, no Novo Testamento, o próprio Cristo testificou que Ele é o único pão e a única água da vida que podem alimentar a nossa alma com eterno contentamento. João 6,35, é isso que nós lemos. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Se você é rico, Jesus não precisa do seu dinheiro. E se você é pobre, venha sem dinheiro. A única demanda é vir e crer, é ter verdadeira fome e sede de Deus, é ter fome de perdão dos pecados, é ter fome de vida eterna, é ter fome de recebê-lo como Senhor e Salvador mediante a fé. Se você tem fome de Deus, eis Cristo, o pão e a água da vida que Deus enviou para satisfazer a sua alma hoje. Não permita que o seu coração se endureça. Ouça a voz do seu Salvador: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para os que creem, meus amados, a vida não é de modo nenhum um beco sem saída. Pois Jesus é o pão e a água da vida que satisfazem plenamente a alma. Mas Ele também é o caminho que nos liberta deste beco sem saída da insatisfação e que nos conduz em paz ao encontro com o Pai, para com Ele morarmos nas moradas eternas que Ele está preparando para nós. Por isso, meus irmãos, porque nada nesta vida materialista, debaixo do céu, pode satisfazer a fome da nossa alma,
aceite o convite de Cristo e pela fé, coma e beba dele, que é o pão e a água da vida. O único que pode satisfazer nossas almas de contentamento, segurança, paz e alegria. Que o Senhor nos abençoe.